Uma boa noite aos vereadores, às vereadoras, a quem nos assiste à sessão de hoje, aos que nos assistem através da internet também, os internautas. E, invocando a presença de Deus, eu gostaria de fazer a leitura da Bíblia de número 101. Cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Portai-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei causa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam consigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Palavra do Senhor. Declaro aberta então a 8ª sessão ordinária da 16ª legislatura. Gostaria de pedir ao senhor secretário Vanderlei fazer a leitura da ata da 7ª sessão ordinária do dia 2 de maio. Ata da 7ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva no ano de 2016.
aos 2 dias do mês de maio de 2016, em horário regimental, na sala de sessões da Câmara Municipal de Arialva, sob a presidência do vereador Anderson Pontes Jorge, foi realizada a 7ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal. Foi feita a chamada e anotou-se a presença de todos os senhores vereadores. E, em número legal, o presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura do Salmo 149 da Bíblia Sagrada. Prosseguindo, o presidente solicitou ao primeiro secretário, o vereador Vanderlei Rissato, a leitura da ata da 6ª sessão ordinária, realizada no dia 15 de abril de 2016. Após lida, a mesma foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, o primeiro secretário fez a leitura da ata da 2ª sessão extraordinária, realizada no dia 25 de abril de 2016. Após lida, a mesma foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Não havendo indicações a serem lidas na presente sessão, o presidente deixa a palavra livre para indicações verbais dos nobres vereadores. O vereador Carlos, no uso da palavra, requer novamente a retirada de galhos da rua Juraci João Carraro e diz fazer mais de 4 meses que estão em cima da calçada e diz que fez essa mesma indicação há 15 dias e não foi atendido. A vereadora Maria, no uso da palavra, solicita ao senhor prefeito municipal a necessidade de se colocar uma porta na cozinha de vidros nas janelas do banheiro da quadra da MF Abílio Francisco Sales, em Jacuba, pois está se aproximando a data das festas juninas, onde a escola ganha muitas prendas e não tem onde ser guardadas. E quanto aos vidros do banheiro, pede a sua colocada, pois os mesmos encontram-se sem. O vereador Rony, no uso da palavra, indica ao senhor prefeito que sejam tomadas as seguintes providências na cidade: recapeamento asfáltico da rua Lavínia Brógio, Toca da Onça, já que esse recape se faz necessário, pois muitos buracos estão dificultando a passagem de veículos neste local. E solicita providências quanto à altura das lombadas da rua José de Campos Pacheco e Eufrauzino Fernandes do Prado, já que as mesmas se encontram baixas, permitindo que os veículos as ultrapassem em alta velocidade, oferecendo riscos aos pedestres. Não havendo mais manifestações por parte dos senhores vereadores, o presidente deu início aos trabalhos da ordem do dia e pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Legislativo, número 2/2016, e do projeto de lei número 21, de 28 de abril de 2016, de autoria da mesa da Câmara, que fixa subsídio para exercentes de mandatos eletivos no Legislativo Municipal de Arialva, São Paulo, e após a leitura, o presidente disse que o projeto estava em discussão e deixou a palavra livre. Não havendo manifestações dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo a mesma a seguinte: favoráveis ao projeto, vereadores James, José Eduardo, Maria, Julineide e Anderson, voto de desempate. Contrários ao projeto, vereadores Fábio, Carlos, Vanderlei e Rony. Sendo assim, o presidente declara aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 21, de 28 de abril de 2016. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Legislativo número 3/2016 e do projeto de lei número 22, de 28 de abril de 2016, de autoria da mesa da Câmara, que fixa subsídio do prefeito e vice-prefeito para a próxima legislatura de 2017 a 2020 no município de Arialva, São Paulo. Após a leitura, o presidente disse que o projeto estava em discussão e deixou a palavra livre. Não havendo manifestações dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo a mesma a seguinte: favoráveis ao projeto, vereadores James, José Eduardo e Julineide. Contrários ao projeto, vereadores Fábio, Carlos, Vanderlei, Rony e Maria. Sendo assim, o presidente declara reprovado em primeira discussão o projeto de lei número 2, de 28 de abril de 2016. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura do requerimento número 5/2016, de autoria do vereador Fábio Alexandre Soares da Silva,
datado de 2 de maio de 2016. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre. Não havendo manifestações dos pares, o presidente submeteu o citado requerimento em votação, sendo a mesma a seguinte: contrários ao requerimento, vereadores Julineide, José Eduardo e James. Favoráveis ao requerimento, os vereadores Rony, Maria, Vanderlei, Carlos e Fábio. Sendo assim, o presidente declarou aprovado o requerimento de número 5/2016. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura do requerimento número 6/2016, de autoria dos vereadores Fábio Alexandre Soares da Silva, Rony Rafael Teles, Carlos Alberto de Antônio e Vanderlei Rissato e Maria Aparecida Ortiz Crepaldi. Datado de 2 de maio de 2016. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre. Não havendo manifestações dos pares, o presidente submeteu o citado requerimento em votação, sendo a mesma o seguinte: contrários ao requerimento, vereadores Julineide, José Eduardo e James. Favoráveis ao requerimento, os vereadores Rony, Maria, Vanderlei, Carlos e Fábio. Sendo assim, o presidente declarou aprovado o requerimento de número 6/2016. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o presidente deixa a palavra livre para as considerações finais. A vereadora Julineide, no uso da palavra, diz que quanto ao que o vereador Fábio anda dizendo da Santa Casa estar sob investigação policial é mentirosa, pois ela mesma foi à delegacia conversar com o delegado e eu mesmo disse que o processo está arquivado e diz ainda para quando o vereador fizer algum tipo de denúncia, que antes ele tenha provas para poder sair falando por aí. Sobre o recap da Avenida Matão, o vereador Carlos, na época em que era presidente da Câmara, tinha acesso a documentos e, portanto, tinha conhecimento que viria uma emenda parlamentar do deputado Arnaldo Jardim para o recap. O vereador Fábio, em respostas, diz que foi ouvido pelo delegado. Eu mesmo disse a ele que iria ouvir o provedor da Santa Casa e que a mesma está sim sob investigação policial. Ele diz que já que a vereadora pede por transparência, ele não entende o porquê da mesma não aprovar os requerimentos de sua autoria que são apresentados nas sessões. O vereador Carlos, no uso da palavra, diz que o pedido de recap na Avenida Matão foi sim de sua autoria, conforme indicações arquivadas na Câmara nos anos de 2013 e 2015. Diz que soube da emenda parlamentar somente dias depois de já ter feito suas indicações, logo depois que o deputado assumiu a Secretaria da Agricultura. A vereadora Julineide diz então quanto aos requerimentos não aprovados, diz que toda a documentação que os vereadores quiserem, os mesmos têm livre acesso na prefeitura, que é só o vereador pedir que eles serão atendidos. O vereador Rony, no uso da palavra, diz que votou não ao projeto de lei número 22 como forma de protesto pelo não envio de projetos de aumento dos salários dos servidores da prefeitura. O presidente então leu o convite da sessão solene que ocorrerá no dia 14 de maio às 18 horas no plenário da Câmara. Não havendo mais manifestações dos senhores vereadores, o presidente encerrou os trabalhos da ordem do dia, agradeceu a presença dos pares e convocou-os para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 16 de maio de 2016 e declarou encerrada a presente sessão. Sala das Sessões, 2 de maio de 2016. Colocar a ata em votação. Julineide. Rony. Maria. Vanderlei. Carlos. José Eduardo. Fábio. James. Declara a ata aprovada. Pedi também ao senhor secretário Vanderlei fazer a leitura da primeira sessão solene do dia 14 de maio. Ata da primeira sessão solene da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva no ano de 2016. Aos 14 dias do mês de maio de 2016, às 18 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Arialva,
foi realizada a primeira sessão solene da 16ª legislatura no ano de 2016. Dirigiu a sessão o vereador-presidente Anderson Pontes Jorge, que constatou a ausência dos vereadores Carlos Alberto de Antônio e Fábio Alexandre Soares da Silva, e a presença dos demais senhores vereadores nesta data, e iniciou a presente sessão comunicando a todos os presentes que a mesma destina-se a homenagear o senhor Dr. Eduardo Moioli com o título de cidadão arialvense pelos relevantes serviços prestados à área da saúde de nosso município. O presidente então saúda a presença das autoridades da sessão, o senhor prefeito Paulo Padanoski, o vice-prefeito provedor da Santa Casa, senhor Décio Lanharo, e em especial ao vereador André Marques, da cidade de Bocaina, o senhor André Alves, secretário de Meio Ambiente de Osasco, e a doutora Thelma Gobi, vereadora de Bauru, e na qual também agradece a presença de todas as demais autoridades arialvenses. Invocando a presença de Deus, fez o presidente a leitura do Provérbio, capítulo 3, versículos de 1 a 12 da Bíblia Sagrada. Prosseguindo, convida então a compor a mesa o senhor prefeito Paulo, o vice-prefeito Décio Lanharo e o homenageado Eduardo Moioli. Prosseguindo, o presidente pede ao homenageado para que conte aos presentes um pouco de sua biografia pessoal. O Dr. Eduardo, então, agradece a presença de todos à sessão e conta um pouco de sua trajetória de vida, desde seu nascimento na cidade de Curitiba, Paraná, sendo filho de médico e dona de casa, sua vida em Osasco, cursando a faculdade de medicina na cidade de Jundiaí e tendo se especializado em cardiologia na Unicamp. Conta sua trajetória na Europa e também de quando foi médico voluntário na Guerra do Golfo na década de 90, e conta também como foi sua chegada e sua acolhida em Arialva no ano de 2013, onde está desde então. Prosseguindo, o presidente passa a palavra ao senhor prefeito para que discurse sobre o homenageado. O prefeito Paulo Padanoski agradece a presença de todas as autoridades e demais pessoas da sessão e fala de seu carinho para com o homenageado, e diz que este sempre trabalhou com amor em prol da saúde de Arialva. Parabeniza o vereador James pela escolha de entrega do título ao Dr. Eduardo e agradece também o atendimento médico que este faz no município e diz que tem um carinho e uma amizade imensa pela sua pessoa. Prosseguindo, o presidente passa a palavra ao vice-prefeito e provedor da Santa Casa, senhor Décio Lanharo, para que teça algumas palavras ao homenageado. O senhor Décio saúda todas as autoridades presentes nesta sessão e a todos os demais. Diz que é uma satisfação outorgar um título de cidadão arialvense ao Dr. Eduardo, em nome do vereador James de Oliveira, pois o mesmo já está há algum tempo em Arialva e que o título é merecido pelos relevantes serviços prestados na área da saúde em nosso município, tanto nos postos de saúde como também na Santa Casa. Diz que toda a população tem muito carinho por ele e que ele também exerce sua profissão com muito amor e carinho em nossa comunidade. Aproveita e fala também sobre a Santa Casa e diz que a mesma pode estar sofrendo financeiramente, mas que não fechará suas portas à população. Prosseguindo, o presidente deixa a palavra livre aos senhores vereadores para que possam falar sobre a pessoa do homenageado. O vereador James, no uso da palavra, saúda todas as autoridades presentes da sessão e diz que é com muito orgulho e com muito carinho que outorga este título de cidadão arialvense ao Dr. Eduardo, pois ele é merecedor do mesmo, pois não importa quanto tempo o Dr. Eduardo está aqui reside, mas o que importa mesmo é o trabalho que realiza em prol da comunidade. Prosseguindo com a palavra, a vereadora Maria, que agradece a presença de todos e parabeniza o Dr. Eduardo pela entrega do título de cidadão arialvense e agradece a dedicação que o mesmo tem com toda a população de Arialva. Com a palavra, a vereadora Julineide, que saúda todas as autoridades presentes na sessão e conta como conheceu o Dr. Eduardo em 2013 em sua chegada a Arialva
e se emociona ao falar sobre o homenageado e sua mãe e agradece a presteza de seus serviços à comunidade e pelo carinho que tem para com a cidade. Prosseguindo com a palavra, o vereador José Eduardo, que saúda a todos os presentes na sessão e agradece ao Dr. Eduardo os relevantes serviços prestados à comunidade e diz que o título é merecido por ele. Com a palavra, o vereador Rony, que parabeniza o Dr. Eduardo pelo recebimento deste título, pois o mesmo é merecedor pelo trabalho que realiza na comunidade. Prosseguindo, o presidente agradece a todos os presentes na sessão e agradece ao vereador James, que concedeu este título ao Dr. Eduardo, e agradece a ele pelos serviços prestados à comunidade. Pede então que o vereador James faça a leitura do decreto legislativo número 1, de 2 de fevereiro de 2016, que concede o título de cidadão arealvense ao senhor Dr. Eduardo Moioli. Após a leitura, o presidente convida o vereador James e demais autoridades para fazer a entrega da placa ao homenageado Dr. Eduardo. O presidente convida então a vereadora Maria e a primeira-dama Solange Padanoski a fazer uma homenagem à companheira do Dr. Eduardo, a vereadora Julineide. Prosseguindo, o presidente novamente agradece a presença de todos os vereadores, prefeito e vice e demais autoridades que estiveram presentes nesta sessão de entrega de título ao Dr. Eduardo e deixa a palavra livre para os convidados fazerem suas homenagens ao Dr. Eduardo. O senhor André, secretário do Meio Ambiente de Osasco e amigo do Dr. Eduardo, faz alguns comentários sobre ele e parabeniza-o pelo recebimento do título, bem como a senhora Beatriz, que o parabeniza e agradece pela prestação de seus serviços. Assim sendo, o presidente agradeceu a presença de todos os pares, das autoridades e do público presente. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente sessão. Sala das Sessões, 14 de maio de 2016. Colocar a ata da sessão solene em votação. James. Fábio. Aprovado, presidente. José Eduardo. Aprovado, senhor presidente. Carlos. Aprovado. Vanderlei. Aprovado, senhor. Maria. Aprovado. Rony. Aprovado. Julineide. Aprovado, presidente. Declaro aprovada a ata da sessão solene. Gostaria agora de deixar a palavra livre aos vereadores fazerem aí suas indicações verbais. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários da Câmara, que estão aqui presentes, e aos internautas que estão nos assistindo. Então, mais uma vez, eu venho aqui nessa casa pedir respeitosamente ao senhor prefeito que a cobertura, assim, da frente ali, das duas classes lá de Jacoba, lá da escola, e da frente, onde sai para a rua. Porque hoje eu estava lá, que eu tive que resolver um probleminha lá, então foi o momento que estava aquela chuva. Para as crianças saírem, elas tomaram chuva, foram lá tomar a sopa, inclusive a sopa ainda sempre meio quentinha, né? E eles tiveram que voltar, ainda assim se molharam um pouco. Então, mais uma vez, eu peço e que consiga fazer isso daí para a gente, tá? Obrigada. Boa noite, senhor presidente, nossos amigos vereadores, vereador Julineide, todo o povo presente, ao povo que nos assiste online,
ao Jorge, também nosso amigo presidente, aos funcionários da Câmara. Gostaria de fazer uma indicação ao senhor prefeito, que até já foi feita, né? Não é indicação, bem dizer, é lembrar ele só, para fazer a cobertura do velório também, que a gente está fazendo em Jacuba. Nem a Maria já viu muitas vezes quando tem velório, lá é muito apertado lá dentro. E as pessoas sofrem também com tempo de chuva, com sol, né? O calorzão também sofre quando tem algum velório lá. E também pegar e dar uma força para a Maria, que está precisando na escola de Jacuba mesmo, realmente, essa cobertura aí. Que as criancinhas precisam, é tudo criancinha da classe nova que fez lá de 3, 4 aninhos, que tem que passar por esse corredor aí. Choveu, não tem jeito das crianças passar. Só isso. Muito obrigado. Vamos passar para a ordem do dia. Eu gostaria de pedir ao senhor secretário fazer a leitura da mensagem do Executivo de número 16 e do projeto de lei de número 23 de 29 de abril de 2016. Marialva, 29 de abril de 2016. Mensagem do Executivo número 16/2016. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho a necessária apreciação e votação da Colém da Câmara o projeto de lei número 23, que institui zona urbana e delimita seu perímetro. Senhor presidente e nobres vereadores, em virtude da protocolização nesta municipalidade do empreendimento Jardim Maria Luísa, de propriedade da empresa Maria Luísa Construções e Empreendimentos Imobiliários Limitada, empresa de Jaú, São Paulo, a ser implantado em área adquirida do senhor Armando Paleari, a necessidade da inclusão da gleba de terras na malha urbana. Tal empreendimento será importante para o nosso desenvolvimento, pois aumentará a oferta de lotes para a nossa cidade, gerando novos empregos indiretos. Referido empreendimento possui aproximadamente 400 lotes com área verde e área institucional. E considerando que o município é uma entidade de direito público e, por conseguinte, cabe a ele promover o desenvolvimento ordenado de suas instituições para gerar o bem-estar de sua população. Assim sendo, a área em questão perdeu suas características rurais e, portanto, necessita da apreciação deste colegiado para a transformação em zona urbana. Atenciosamente, Paulo Padanosco Pereira, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Anderson Pontes Jorge, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Arealva, São Paulo. Projeto de lei número 23 de 29 de abril de 2016. Institui zona urbana e delimita seu perímetro. Artigo 1º. Fica instituído zona urbana a área de terras de 18.0329 hectares ou 7,45 alqueires paulista, localizado na Fazenda Soturna, distrito e município de Arealva, comarca de Bauru, São Paulo, compreendida com a seguinte descrição. Começa no Marco 1A, localizado junto à cerca de divisa do perímetro da Vila São Pedro e a propriedade de Conceição Pereira de Oliveira, daí segue com o rumo de 68 graus e 0 minutos, e distancia de 11,25 metros até o Marco 1. Segue com o rumo de 42 graus 00 e distancia de 97,60 metros até o Marco 2. Segue ainda com o rumo de 35 graus e 49 minutos e distancia de 59 metros até o Marco 3. Tendo confrontando do Marco 0 ao Marco 3 com o perímetro da Vila São Pedro. Daí segue com o rumo de 51 graus e 4 minutos e distancia de 202,60 metros até o Marco 4. Segue com o rumo de 56 graus e 57 minutos e distancia de 609,16 metros até o Marco 4A. Tendo confrontando do Marco 3 ao Marco 4A com a propriedade de Orlando Paleari. Daí deflete à direita e segue com o rumo de 44 graus e 23 minutos e distancia de 231 metros e 38, confrontando com a gleba hora desmembrada de José Roberto Rissato, antes Armando Paleari, até encontrar o Marco 10.
segue com o rumo de 61 graus e 7 minutos e distancia de 80,60 metros até o marco 11. Segue com o rumo de 40 graus e 34 minutos e distancia de 132,35 metros até o marco 12. Segue com o rumo de 19 graus e 26 minutos e distancia de 115,42 metros até o marco 13, tendo confrontando do marco 10 ao marco 13 com terras de Atílio Baio e outros. Daí segue com o rumo de 48 graus e 28 minutos e distancia de 128,60 metros até o marco 14. Daí segue com o rumo de 46 graus e 23 minutos e distancia de 140,60 metros até o marco 15, com o rumo de 46 graus e 34 minutos e distancia de 153,30 metros até o marco 16. Segue com o rumo de 43 graus e 59 minutos e distancia de 3,27 metros até o marco 16A, tendo confrontado do marco 13 ao marco 16A com Pedro Cândido de Oliveira. Daí segue com o rumo de 45 graus e 27 minutos e distancia de 149,54 metros até o marco 16B. Daí deflete à esquerda e segue com o rumo de 45 graus e 11 minutos e distancia de 147 metros até o marco 16C. Segue com o rumo de 44 graus e 49 minutos e distancia de 6,20 metros até o marco 16D. Segue com o rumo de 59 graus e 48 minutos e distancia de 27,30 metros até o marco 16E. Segue com o rumo de 21 graus, 13 minutos e distancia de 43,05 metros até o marco 1A, onde teve início a descrição, tendo confrontado do marco 16A ao marco 1A com terras de Conceição Pereira de Oliveira. A gleba acima descrita perfaz a área de 18,0329 hectares e a referida área de terra se encontra registrada no segundo oficial de registro de imóveis da comarca de Bauru, São Paulo, com a matrícula imobiliária sob número 88.850. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações consignadas no orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Arialva, 29 de abril de 2016, Paulo Padanowski Pereira, Prefeito Municipal. O projeto está em discussão. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite aos funcionários, nosso público presente, quem nos acompanha através do site oficial da Câmara Municipal. Eu estou olhando aqui, esse é um empreendimento, é um loteamento que vai sair ali, correto? Alguns dias atrás, até eu fiz uma colocação aqui na sessão, no sentido de que nós tivéssemos acesso a toda a documentação propriamente dito do loteamento. Porque aí chega aqui conosco, acontece igual aconteceu no Zé Dito ali. Fizeram um pedacinho, depois abriram e está lá um monte de gente reclamando, porque não sabe quem é responsável por quê ali. Porque existe uma questão de se fazer a infraestrutura urbana. A gente autoriza aqui na Câmara, aí eles vão lá, abrem as suas ruas e larga para a prefeitura. E posteriormente o prefeito tem que correr atrás de recursos para poder fazer o asfalto. Essa é a maior parte das vezes aconteceu isso. Não estamos dizendo que vai acontecer nesse caso, mas a maior parte aconteceu. E a prefeitura teve que arcar com as despesas e a responsabilidade. Meu posicionamento com referência ao projeto. É importante um loteamento do município. Eu creio, no meu ponto de vista, nós tínhamos que ter acesso ao croquis dos terrenos, tinha que vir um mapa, para nós sabermos o que nós estamos votando aqui. Tudo bem.
Se a gente acompanhar aqui pela descrição do que está no projeto de lei, a gente sabe que foi feito lá em tal lugar, tem o terreno assim, mas a gente não sabe certinho onde que é. Por isso que tinha que vir ali e demonstrando para a gente onde são os terrenos, porque existe uma divisão neles. Eu falei a outra vez, eu vou tornar a dizer. No meu ponto de vista, eles têm que mandar esse crocri para a gente. Uma aprovação de um projeto desse daqui, né, eu acho que ele tinha que ser entregue com toda a infraestrutura. Guia, sarjeta, asfalto, iluminação, água e luz, tudo certinho. E depois vende. Meu ponto de vista é esse. Eu gostaria que viesse mais documentação para a gente. Esse é o meu ponto de vista com referência ao projeto. Obrigado. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras, público presente. Concordo também com as palavras do vereador Carlos e ainda acrescento. Esse loteamento é conhecido nosso ali, a terra onde vai ser loteado. A empreendedora me parece ser de boa índole, que já fez vários loteamentos em outros municípios, entregou com todas as benfeitorias necessárias. Mas nessa questão, a gente conhece o desnível que tem nessas terras onde vão ser loteados. Por isso eu concordo com o senhor vereador, que venha toda a documentação, porque entre muitas outras dúvidas que foram geradas nesse projeto, que essa área está delimitada com vizinhos de pequenas propriedades, apenas uma grande propriedade, são 400 lotes. 400 lotes. No declívio que está, se não fizer uma contenção adequada, principalmente da água de chuva, o nosso ribeirão aí que já está com uma calha mínima, porque já está totalmente soreado quase, não terá mais vida nesse córrego, além de prejudicar as famílias e as casas que residem do lado desse córrego. Concordo com o senhor, eu também acho que nós devemos estudar melhor esse projeto, solicitar mais documentos, inclusive com essa contenção da água. Para mim, esse projeto vai para estudo para a gente ter mais conhecimento sobre esse assunto. Obrigado. Alô. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, ao público presente, a quem nos assiste pelo site oficial da Câmara. Eu também estou de acordo com o Carlos, com o Vanderlei, e relembrando aqui, até conversando com o outro nobre vereador aqui, James, sobre outros empreendimentos imobiliários que teve já em nossa cidade. Tem o caso daquele loteamento lá em cima, atrás do ginásio de São Pedro, ali do Chicão, onde foram doados terrenos para a prefeitura, para que a prefeitura fizesse a infraestrutura. Nós aqui aprovamos a devolução do terreno para a própria empresa que fez o loteamento, para que ela fizesse a infraestrutura, e até agora nada foi feito, né? Então, estou de acordo com o Carlos, de acordo com o Vanderlei. Eu acho que deve sim se pôr para estudo e pedir mais documentos sobre esse empreendimento, e assim tenho certeza que será aprovado, mas desde que provem, né, que mostrem para a gente mais documentos, para que a gente não esteja aí aprovando de qualquer jeito e vir a trazer prejuízos para quem, né, até então adquirir algum lote lá, tá? Eu agradeço a oportunidade. Eu gostaria também de dar a minha opinião. Eu, assim como o Carlos, Vanderlei e Fabinho também citou agora, eu faço as palavras suas, mas sabemos também que tem uma ponte a ser feita, os encargos não podem gerar
nas costas da Prefeitura. Então eu gostaria de fazer um ofício em nome da Câmara Municipal com os detalhes do mapeamento do loteamento a ser entregue aqui na Câmara. Então eu gostaria de pedir e indicar aí, amanhã eu já vou fazer o ofício, a pedir essa empreiteira, infraestrutura aí do loteamento. Então o projeto vai ficar para estudo. Temos o ofício que veio em resposta do requerimento. Então eu gostaria que o Vanderlei fizesse a leitura do ofício. Arealva, 11 de maio de 2016. Ofício número 73/2016. A Câmara Municipal de Arealva, São Paulo. Referente requerimento 6/2016. Senhor Presidente e vereadores, em atenção ao solicitado no requerimento em epígrafe, venho reiterar a informação objeto do ofício número 22 de 2016, anexo, de 22 de fevereiro de 2016, que já foi enviado a essa igreja, a Câmara de Leis, ainda em março de 2015. Cópia de todo o processo licitatório, concorrência 1/2014, visando a contratação de empresa para a reforma da praia municipal, nele incluídos dados da contratada, valores a serem quitados, bem como cópia do cronograma de execução dos serviços, requerimento da Câmara 1/2015, respostas do município ofício 39/2015 em anexo. Também em fevereiro de 2016, no mesmo ofício, número 22/2016, já foram juntadas cópias dos relatórios referentes aos pagamentos, cujas notas de empenho poderão ser conferidas diretamente no setor contábil da Prefeitura. Esclarece que não houve qualquer aditivo ao contrato. Esta Prefeitura desde já coloca à disposição dos signatários da presente indicação o setor de engenharia municipal, responsável pelo acompanhamento do projeto. Restrito ao exposto, renovo na oportunidade os protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Paulo Padanowski Pereira, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Anderson Pontes Jorge, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Arealva, São Paulo. Arealva, 22 de fevereiro de 2016. Ofício número 22/2016. A Câmara Municipal de Arealva, São Paulo. Referente requerimento 1/2016. Senhor Presidente e vereadores, em atenção ao solicitado no requerimento em epígrafe, vimos informar que já foi enviado a essa Igreja Casa de Leis, ainda em fevereiro de 2015, cópia do processo licitatório, concorrência 1/2014, visando a contratação da empresa para a reforma da praia municipal, nele incluído os dados da contratada, valores a serem quitados, bem como cópia do cronograma de execução dos serviços, requerimento da Câmara 1/2015, resposta do município ofício 38/2015. Quanto à prestação de conta das obras realizadas, segue em anexo cópia dos ofícios e relatórios referente à primeira e segunda parcelas, restando finalizar a terceira, que encontra-se em fase de elaboração. Eventuais documentos poderão ser conferidos diretamente no setor contábil da Prefeitura. Restrito ao expostos, renovo na oportunidade os protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Paulo Padanowski Pereira, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Anderson Pontes Jorge, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Arealva, São Paulo. Arealva, 2 de março de 2015. Ofício número 39 de 2015. A Câmara Municipal de Arealva, São Paulo. Referente requerimento 1/2015. Senhor Presidente e vereadores, em atenção ao solicitado no requerimento em epígrafe, vimos apresentar cópia do processo licitatório, concorrência 1/2014, visando a contratação de empresa para a reforma da praia municipal, nele incluídos os dados da contratada e valores a serem quitados.
Segue também cópia do cronograma de execução dos serviços, listando aqueles que serão executados pela Prefeitura no imóvel objeto do contrato. Na oportunidade, esclarece que os recursos para o empreendimento vêm detalhadamente descritos na cláusula 3.1 do contrato, especificando os valores provenientes do convênio SJDC/FID número 5/2014 e os recursos próprios municipais. O setor da engenharia da Prefeitura encontra-se à disposição para novos esclarecimentos que porventura forem necessários. Restrito ao exposto, renovo na oportunidade os protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Paulo Padanowski Pereira, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Anderson Pontes Jorge, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Arialva, São Paulo. Aproveitando, também gostaria de pedir ao senhor secretário fazer a leitura do ofício de número 68, referente ao requerimento 4 de 2016. Arialva, 2 de maio de 2016. Ofício número 68/2016. A Câmara Municipal de Arialva, São Paulo. Referente ao requerimento número 4/2016. Senhor Presidente e vereadores, em atenção ao solicitado no requerimento em epígrafe, vimos informar que o número de servidores municipais, quadro de cargos e salários estão descritos nos documentos em anexo. Restrito ao exposto, renovo na oportunidade os protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Paulo Padanowski Pereira, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Anderson Pontes Jorge, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Arialva, São Paulo. Essas são as respostas dos requerimentos. Aí quem tiver maiores informações é só chegar no setor de contabilidade e de engenharia da Prefeitura. Eu gostaria de deixar a palavra livre para as considerações finais. Então, eu gostaria de avisar também aos senhores vereadores que nós precisamos aí a declaração anual dos bens de cada um de 2015. Já nós temos que fazer a declaração dos bens de 2015. E também convidá-lo a todas e todos os vereadores, as vereadoras, ao quem nos assiste, a participar do Arraiá na EMF Abílio Francisco Sales, no dia 4 de junho, às 20 horas, na quadra de esporte de Jacuba. Então são essas as palavras, essas são as nossas... 4 de junho, 8 horas. Nada mais havendo, agradecer a presença de todos, os vereadores, as vereadoras, a quem nos assistiu pela internet, e declaro encerrada a presente sessão e convidá-los para a próxima no dia 1º de junho de 2016. Declaro encerrada a presente sessão.